Bom dia, pessoal. A gente vai falar sobre a Defensoria Pública. Eu me chamo Ana Beatriz e juntamente comigo tem a Daniele, a Gabriela, a Marta e o Thales. Eu vou falar um pouco sobre o que é a Defensoria Pública. Ela é uma instituição pública que presta assistência jurídica e gratuita e integral às pessoas que não têm condições financeiras de pagar por esse serviço. E esse trabalho ele inclui a orientação jurídica e a defesa judicial e extrajudicial em casos de competência da Justiça Estadual. Então, ela pode entrar com ações na Justiça para defender os direitos, atuar em processos em andamento, defender os direitos de pessoas que estão sendo processadas e também promover acordos e conciliações entre pessoas em conflito para evitar o processo na Justiça. E tudo isso que eu falei a gente encontra na nossa Constituição Federal, no artigo 134, que ele vai falar que a Defensoria Pública é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, combinando-lhe como expressão e instrumento de regime democrático, né? Tudo isso para a defesa dos direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita aos necessitados. Então, afirmando tudo que eu expressei anteriormente. E a gente tem também a Lei Complementar de número 80, de 1994, em que ela vai organizar como a Defensoria vai seguir. Então, ela prescreve também normas gerais para sua organização nos estados e dá outras providências. A Defensoria Pública da União, ela atua na Justiça Federal, na Justiça do Trabalho, Eleitoral, Militar, tribunais superiores e instâncias administrativas da União. Já do Distrito Federal e dos territórios, ela vai se concentrar apenas no Distrito Federal, já que atualmente o Brasil não possui territórios. A DPE, como a gente conhece, vai atuar nos nossos 26 estados, com ação de alimentos, ações cíveis em geral, contra a violência doméstica, tudo isso. E qual o objetivo da Defensoria Pública? É a promoção dos direitos humanos, a orientação jurídica, a defesa integral e gratuita dos direitos individuais e coletivos das pessoas vulneráveis, economicamente e sociais também. E por que a Defensoria ela é essencial para a democracia? Porque ela garante o acesso à justiça para pessoas hipossuficientes, ela promove os direitos humanos e a redução das desigualdades sociais e da voz aos vulneráveis. Queria trazer também que tem uma emenda constitucional de número 45 de 2004, em que ela vai falar que as defensorias públicas têm autonomia administrativa e funcional, bem também como financeira, estando por fora da estrutura do Poder Executivo, que também tudo isso se encontra na nossa Constituição Federal. Aqui eu trouxe 3 imagens. Aqui a gente tem como se fosse um mutirão que eles fizeram para atender toda essa população que necessita de atendimento jurídico. Aqui também tem um atendimento da Defensoria Pública aqui do Estado. E aqui eles fizeram uma visita à CPP, aqui de Palmas, a Casa de Prisão Provisória, onde eu li uma matéria que eles foram até lá e viram que muitos presos estavam sem assistência médica, né? Então, mesmo eles solicitaram atendimento médico, mas não tiveram retorno. Então, eles estavam há mais de 3 meses nessa situação. E aí, o pessoal da Defensoria identificou que, além desse problema, eles estavam sem kits de higiene básica, né? E também eles viram que em uma cela tinha apenas um pedaço de toalha para 14 pessoas utilizarem, né? Então, além de outros problemas de saúde que eles tinham, eles também estavam tendo problemas de pele. Antes de continuar, eu queria falar sobre um vídeo que a Daniele me mandou sobre a Defensoria Pública. No começo do nosso estado, onde estava construindo, muitos órgãos públicos ainda eram naquelas casinhas de madeira, né? E aí uma delas falam que eles não tinham muitos recursos, então eles tinham uma máquina de escrever e um sonho, porque nem papel eles tinham direito para utilizar. Tem um deles também que falam que eles tinham uma Paraty para fazer os atendimentos para essas pessoas que precisavam. E esse carro ainda já estava velho para aquela época. Então a gente vai mostrar aqui ao longo do nosso trabalho como a Defensoria Pública evoluiu, principalmente aqui no nosso estado. Então a gente vai mostrar também dados quantitativos e qualitativos sobre isso, e também a quem possa se interessar, quem já pensou em ser defensora pública, ou que só tenha interesse mesmo no assunto.
A seguir, a gente vai estar falando um pouquinho sobre educação e direitos da população. A Defensoria Pública ela não atua apenas dentro dos tribunais, ela também tem a função de educar a população sobre os seus direitos, explicando de uma forma mais simples o que muitas vezes está escrito em uma linguagem jurídica difícil. Isso é importante porque quando as pessoas conhecem os seus direitos, elas podem se defender melhor, podem resolver conflitos de forma mais consciente e evitar que esses problemas cheguem ao judiciário. Em outras palavras, a educação em direitos da população fortalece a cidadania e torna o acesso à justiça mais democrático. Adiante, nós temos a assistência jurídica gratuita. A assistência jurídica gratuita ela era um direito garantido pela Constituição de 1988, significa que permite que qualquer pessoa que não tenha condições de pagar um advogado possa contar com o apoio da Defensoria Pública. Essa instituição tem a missão de orientar juridicamente, defender os seus direitos, atuar tanto em processos judiciais quanto em soluções extrajudiciais, sempre de forma gratuita. Em outras palavras, ela é essencial para garantir que todos tenham acesso à justiça, independente da sua situação econômica. Temos aqui agora a atuação na mediação e na conciliação. A Defensoria Pública ela tem um papel estratégico na promoção da mediação e da conciliação. Isso significa que atuar juridicamente busca resolver conflitos de forma extrajudicial, aproximando as partes de um diálogo. A Defensoria Pública do Estado do Tocantins tem investido cada vez mais na mediação e na conciliação como forma alternativa de resolver esses conflitos. Esses métodos são importantes porque oferecem soluções rápidas, de baixo custo e que atendem melhor às necessidades das partes, já que o acordo nasce do diálogo. E também colocamos aqui um pouco da história de criação da Defensoria Pública do Estado do Tocantins. Como vocês podem ver aqui, ela surgiu informalmente em 1989 e foi regulamentada pela Lei Complementar de número 41 em 2004, consolidando sua autonomia com a Lei de número 55 em 2009. Houve criação de cargos, concurso e estabelecimento de uma carreira para defensores públicos a partir de 2006, além da criação de um quadro de servidores públicos, servidores auxiliares em 2009 e o primeiro concurso público em 2012. Bom dia, pessoal. Nós já vimos um pouco aí sobre o artigo que trata da Defensoria Pública, né, que é o artigo 134 da Constituição Federal, também da Lei Complementar 80 de 1994, que trata da organização da Defensoria Pública. E agora a gente vai ver algumas ações que eles desenvolvem, que acho que é importante a gente mostrar. Esse aqui é o programa institucional da Defensoria Pública, que se chama Defensoria Itinerante, que ele basicamente é um projeto que é desenvolvido em lugares mais distantes dos grandes centros aqui do estado, normalmente em aldeias indígenas, né, nos lugares onde os ribeirinhos moram. A Defensoria vai até esses locais para tratar, né, ouvir as demandas e dar encaminhamento a elas. Normalmente se tratam de pequenas causas, né, regularização de posse. E também é importante falar que no ano passado foram realizados 2.704 atendimentos, né, em 46 cidades aqui do estado. Aqui nós temos uma ação itinerante, ela é bem atual, foi realizada na semana passada, no dia 11 de setembro, na quinta-feira passada, na Lagoa da Confusão, onde os indígenas receberam funcionários lá da Defensoria e eles foram ouvir as demandas e dar encaminhamento a elas. Bem, a Defensoria também conta com os núcleos especializados, que são 10. Elas são estruturas permanentes. Como vocês podem ver, elas são divididas por temas, né? Nós temos os núcleos da Defensoria Pública Agrária e Ambiental, a defesa dos direitos humanos, das crianças e adolescentes, da defesa do consumidor, direitos das mulheres, defesa da saúde, das questões étnicas e combate ao racismo, do Tribunal do Júri, das minorias e ações coletivas e da especializada na assistência e defesa ao preso. É importante destacar que cada núcleo desse conta com um coordenador, que normalmente é um defensor público. Essas pessoas que precisam de atendimento, elas vão até a defensoria e lá elas tomam um encaminhamento. A depender do tema da demanda, ela então é encaminhada para um desses núcleos e aí eles vão ser ouvidos e vão ser assistidos. Aqui é um exemplo que eu trouxe 2 exemplos, né, de ações do Núcleo da Saúde. Essa aqui é um pouco mais antiga, ela é de 2016. Foi uma ação que a Defensoria Pública ajuizou contra o Estado. Essa aqui é a entrada da época, não sei como que está hoje, do Hospital Regional de Araguaçu. Em 2016 eles estavam com um problema muito grave lá, falta de profissionais da saúde, problemas com insumos, com medicamentos. E aí isso chegou até a Defensoria, eles ajuizaram a ação. Isso foi em setembro de 2016.
eles ajuizaram a ação contra o Estado para que ele fosse obrigado a resolver essa situação que estava ocorrendo lá. Inclusive, tinha carga horária excessiva também dos médicos e, salvo engano, um mês depois o juiz escolheu a ação, enfim, obrigou o Estado a resolver esse problema. Essa aqui foi outra ação, essa aqui já é mais atual, já é de julho desse ano. Já havia uma decisão anterior de 2023 que obrigava o Estado, pela Secretaria de Saúde, a realizar procedimentos oftalmológicos de média e alta complexidade pelo próprio Estado, né? Só que o Estado vinha descumprindo reiteradamente essa decisão. Então, em julho de 2025, a Defensoria Pública entrou com a ação novamente contra o Estado para que ele pudesse ofertar a quem precisasse, né, essas cirurgias. E, novamente, o Estado foi condenado a cumprir aquilo que já tinha sido firmado anteriormente, 2 anos antes. Ele já não cumpriu. Bom dia a todos, o meu nome é Gabriela. Eu trouxe alguns dados quantitativos da Defensoria Pública. Em primeiro lugar, eu trouxe esse gráfico que mostra a quantidade de atendimentos mensais por regional. E uma coisa que eu achei curiosa dessas estatísticas é que, se vocês observam, Palmas, que é capital, é bem menos do que Araguaína nesse mês específico. E eu fiquei me perguntando por que, né, se Palmas é a capital. Mas, inclusive, a resposta para isso está no próximo slide, que é a quantidade de cidades que Araguaína alcança, atende. No caso, Araguaína ele atende a maioria das cidades que ficam no norte do estado. Então, Palmas, apesar de ser capital e ter uma população maior, há períodos em que atende menos do que Araguaína, por exemplo. Isso por causa da comarca de Araguaína, que atende muitos municípios. Aqui eu trouxe o quantitativo em relação às áreas de atuação da Defensoria, que aí a gente separa, né, questão criminal, execução penal, fazenda pública, só que claramente família, as demandas da vara da família são maioria absoluta, são questões de divórcio, pensão alimentícia, ocupa a maioria das demandas da Defensoria. Aqui eu trouxe a força de trabalho dentro das defensorias públicas dos estados do Brasil. E uma coisa que eu achei interessante também observar é que essa diferença de cor. Aqui, no estado de São Paulo, por exemplo, olha a quantidade de estagiários que tem, que é esse aqui. Já o Tocantins só tem isso, tá nessa cor aqui em azul claro. E isso acontece na maioria dos estados grandes, eles têm uma quantidade de estagiários muito maior por causa da demanda, por causa dos recursos, enquanto no Tocantins a gente tem muitos concursados, servidores concursados e uma quantidade de estagiários bem menor do que isso. Agora eu passo a minha fala para a próxima pessoa que vai falar sobre os principais aspectos positivos da Defensoria Pública. Oi, gente, bom dia. Eu vou falar sobre os principais aspectos positivos da Defensoria Pública, falar um pouquinho sobre os desafios e a solução para esses desafios. O primeiro que a gente tem é esse acesso gratuito, né? Que a Defensoria Pública ela é a porta de entrada para as pessoas, principalmente para as pessoas hipossuficientes e para aquelas que também estão vulneráveis socialmente. A gente tem um exemplo de vulnerabilidade como uma pessoa que precisa de um medicamento e não sabe onde recorrer. Ela vai para onde? Vai para a Defensoria Pública. Lá eles vão ajuizar, né? A proteção dos direitos humanos. A Defensoria Pública ela tem essa forte atuação, né, nessa proteção em casos de prisão, por exemplo, violência doméstica, adolescentes internados. Nas prisões, principalmente, eles fazem esse acompanhamento, né, para ver se o preso lá dentro ele ainda está mantendo a dignidade, né, em quais condições esse preso está. Aí nós temos também o fator da presença em comarcas e núcleos especializados. No Tocantins tem esses núcleos temáticos, né, porque facilita bastante essa atuação. Esses núcleos, como o Thales falou, são núcleos especializados em direitos da família, direito das mulheres, dos consumidores e da fazenda pública, entre outros. E também tem essas ações itinerantes, né, que são grupos que vão lá para onde há grupos que precisam mais desse acesso, porém não tem como esses grupos irem até a Defensoria Pública. Então é aquilo, se eles não podem ir, a Defensoria vai até onde eles. É o controle social e transparência. A gente tem os canais de informação, não sei se alguém aqui já entrou no site da Defensoria Pública, mas tem muitas informações, até a questão da atuação dos defensores, quantas atividades eles atuaram, tem também as informações de cada comarca, quantos casos, né? E também a previsão constitucional, é um aspecto muito positivo, porque essa previsão constitucional, ela dá legitimidade para a instituição, né? Uma instituição independente, ela tem como atuar até mesmo contra
outros órgãos públicos, sabe? Aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre os desafios. Eu trouxe 3 desafios. O primeiro é o número insuficiente de defensores públicos no Tocantins. São poucos defensores para as 42 comarcas. Então, isso acarreta em quê? Acarreta numa sobrecarga para esses defensores, né? Eles vão precisar dar mais celeridade aos processos e, com isso, talvez eles nem deliberem o tempo necessário para um processo, porque eles têm muita demanda, então às vezes não dá atenção necessária a cada processo, porque tem que cumprir essa demanda. Aí a solução que eu trouxe é a realização de mais concursos, né, concursos periódicos, melhor distribuição entre as comarcas, a gente atuar onde tem mais demanda e os núcleos itinerantes para as regiões remotas. Outro desafio é a falta de recursos e estrutura adequada, que a gente tem que os recursos limitados, eles prejudicam as contratações, capacitação, tecnologia e a questão dos prédios serem adequados também. As soluções é aumentar os recursos destinados à defensoria pública, investir em prédios acessíveis e equipamentos, modernizar sistemas digitais e a gente ter parceria com o CRAS. Essa parte aqui, não sei se vocês já tentaram contatar a defensoria por telefone ou por outra via, mas é muito difícil. Eu mesmo tentei ligar lá porque eu queria informação e foi muito difícil. Então é só indo lá e isso dificulta muito, né? Porque a defensoria, por exemplo, aqui em Palmas, ela é situada aqui bem central. Então as regiões que estão mais periféricas não vão ter esse acesso, né? E o terceiro desafio é o desconhecimento da população sobre a defensoria pública, porque nem todo mundo sabe que eles têm direito a esse acesso à justiça gratuita, principalmente a essas populações que estão mais vulneráveis, né? A solução, 3 soluções, né? A gente fazer campanhas de divulgação e educação em direitos, presença mais ativa nas redes sociais e parcerias, fazer palestra nas escolas. Aí a gente agora vai passar um vídeo da entrevista com o defensor Murilo Machado. É um fato importante, né? É que ele foi destaque no ano passado pela questão das atividades. Ele foi o defensor que mais ativo. Foram mais de 32 mil atividades que ele realizou. Agora eu vou ler um pouquinho do currículo dele. O Murilo da Costa Machado tomou posse como defensor público em 2007, é natural de Crixás, no Goiás, graduado pela Pontífica Universidade Católica de Goiás, especialista em Direito Penal pela Fundação de Ensino Superior do Rio Verde, tem Direito Administrativo pelo UFT, Mediação e Conciliação, Direito de Família, Direito Civil, Processo Civil, pela Faculdade UniBF. Ele foi presidente da Associação das Defensoras e Defensores Públicos no Estado do Tocantins nos biênios de 2009, 2011 e 2011 e 2013. Coordenador da região norte da ANADEP no biênio de 2011 e 2013 e da região centro-oeste no biênio de 2013 e 2015. Foi eleito conselheiro titular do Conselho Superior da Defensoria Pública do Tocantins para o biênio de 2015 e 2017 e para o defensor público geral no biênio de 2017 e 2019. Exerceu ainda a função de superintendente de defensores públicos no biênio de 2019 e 2020. Atualmente é defensor público de primeira classe titular da 3ª Defensoria Pública de Família e Sucessões de Palmas. Boa tarde, eu estou aqui com o Dr. Murilo, defensor público do Estado do Tocantins. E a gente vai falar um pouco acerca da defensoria pública. Muito obrigada, doutor Murilo, por nos conceder essa entrevista. Inicialmente, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o papel da defensoria pública dentro do sistema de justiça brasileiro. Então, a defensoria pública nasce com a Constituição de 1988, né? Justamente para garantir a sociedade, a população, acesso à justiça. E que são coisas diferentes. Às vezes a gente fala, muitas vezes as pessoas confundem acesso à justiça, acesso ao poder judiciário. Então a abrangência da defensoria é muito maior do que simplesmente dar condições de acesso ao poder judiciário. O conceito de justiça é muito mais amplo do que propriamente apenas acesso ao poder judiciário. Então, dentro dessa incumbência da defensoria também,
está, por exemplo, a educação em direitos, que é uma das coisas que a Defensoria tem como missão institucional realizar por atribuições que nós temos na nossa própria lei federal e na nossa lei aqui no estado de Tocantins, falando de uma defensoria estadual, na nossa lei estadual também. Entendi. E quais são os maiores desafios no atendimento da população hoje, o senhor acha, na sua visão? Os maiores desafios, vamos lá, em se tratando de acesso ao Poder Judiciário, há sempre uma dificuldade muito grande para a população hipossuficiente de uma maneira geral, né? A Defensoria atende pessoas hipossuficientes e também pessoas vulneráveis. São dois conceitos também que embarcam o perfil daquelas pessoas que podem ser atendidas pela Defensoria. Então, dentro desse cenário, muitas vezes é difícil você conseguir, por exemplo, construir alguns meios de prova para essas pessoas, né? Em determinadas situações, são pessoas que, dado a própria situação de hipossuficiência ou vulnerabilidade, muitas vezes não tem documentos ou muitas vezes por desconhecimento da legislação mesmo, não se precavém, por exemplo, documentando determinado negócio jurídico, né? Então você tem uma dificuldade de fazer prova de alguns direitos dessas pessoas. Esse é sempre um desafio para nós, né? Sim. E no decorrer da sua carreira, teve algum caso assim que marcou muito, que o senhor possa compartilhar conosco? Olha, eu atuei durante muitos anos, né, na atuação na família, né? Atualmente a minha atribuição aqui é em execução fiscal e fazenda pública. Eu estou há 2 anos aqui nessa atuação. Mas no direito de família sempre assim, havia situações muito peculiares, né, que envolviam. Mas vou falar de uma recente aqui, já que eu estou diante de universitários aí do curso de Direito. Recentemente, uma aluna foi aprovada, não vou dizer aqui o nome da universidade, para o vestibular de Direito. E ela é uma aluna autista. Ela concorreu na cota para autista. Ela tem um laudo biopsicossocial, como é exigido pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Então, para se chegar a esse diagnóstico dela, foram mais de 1 ano com multiprofissionais. No entanto, ao passar na perícia da universidade, numa entrevista de apenas 10 minutos, o perito disse que ela não era autista. Então, ela estava aflita, né, assim como a sua família, para conseguir a vaga, né, no curso. E eu atendi a ela e a família aqui. Nós ingressamos com uma ação para garantir o direito dela a acesso à universidade como cotista, por ser uma pessoa com deficiência. E ao despachar essa ação, eu ainda fui surpreendido com uma pergunta de uma pessoa se ela realmente tinha capacidade de realizar o curso. Então, às vezes, esse conceito capacitista, essa confusão das pessoas acharem que, por exemplo, toda pessoa com autismo é uma pessoa que tem uma incapacidade intelectual, que não é verdade, né? Então, são situações que tocam a gente, né? Mas, ao final e ao cabo, conseguimos desconstruir o laudo do perito que representava a universidade e comprovar que ela era realmente uma aluna com autismo e que, portanto, tinha todo o direito, né, de acessar a universidade como cotista. Ainda bem que conseguiu, né? Sim. E o senhor teria algum conselho para dar para estudantes de direito que almejam essa área da defensoria pública? Olha, eu acho que durante a universidade é um momento para a gente conhecer as coisas, né? Então, se o aluno tem interesse, né, que procure. Eu acho que quanto maior a amplitude de experiência, né, não só na defensoria, como no Ministério Público, na advocacia privada ou na magistratura, estagiar nas mais diversas áreas para realmente ir conhecendo as mais diversas atuações que a profissão oferece, a oportunidade oferece, né, de um acadêmico, de um bacharel em Direito, né, e conhecer, porque aqui é um desafio, né? O exercício da profissão, todas as profissões têm um desafio, né?
mas num país de tamanha desigualdade é muito difícil e às vezes a gente esbarra com muitos preconceitos na defesa dos interesses dessas pessoas hipossuficientes e vulneráveis. Então o conselho é: façam estágio, analisem bem se é aquilo que você gosta, se é aquilo que você tem vocação, porque é literalmente uma profissão que talvez mais acentuadamente vai te exigir essa vocação. Vocação muito importante. Então, eu agradeço o seu tempo. Essa entrevista foi muito valorosa para mim e para todos que vão ter acesso a esse vídeo também. A gente vai fazer a postagem no YouTube também. Então é isso, muito obrigada. Tá ok.